Olá pessoal, aqui quem fala Leão. Antes de tudo eu penso que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para quando colocar mais conteúdo no canal para receber notificação. Hoje vamos falar da aliança da cultura e da forma que são feitas. As alianças antigas têm uma longa história cultural e simbólica, muitas vezes associadas ao compromisso e à união entre duas pessoas. Elas eram feitas de diferentes materiais ao longo dos séculos, incluindo ouro, prata, bronze e até mesmo ferro. Já as alianças feitas de moedas são uma opção mais contemporânea e criativa. Elas são geralmente feitas cortando moedas e transformando-as em anéis. Esse processo envolve cortar a moeda em forma de anel e, em seguida, ajustá-la ao tamanho desejado e polir para obter o acabamento desejado. É uma maneira única de criar uma peça de joalheria com um toque personalizado e histórico. As alianças de moedas são uma alternativa única e econômica para quem procura algo diferente. Elas podem ser feitas a partir de moedas antigas ou modernas, adicionando um elemento de significado histórico ou cultural ao anel. Além disso, o processo de transformar uma moeda em um anel envolve habilidades artesanais e técnicas de joalheria, o que torna cada peça única e especial. Uma das vantagens das alianças de moedas é que elas podem ser personalizadas de várias maneiras. Por exemplo, é possível escolher moedas de diferentes países para representar as origens dos parceiros, ou até mesmo gravar mensagens ou datas importantes no interior do anel. Isso torna o anel não apenas um símbolo de compromisso, mas também uma lembrança personalizada e significativa da união entre as pessoas. Além disso, as alianças de moedas são uma escolha sustentável, pois envolvem a reutilização de materiais existentes, em vez de extrair novos recursos. Isso pode apelar para casais que desejam fazer escolhas mais conscientes em relação ao meio ambiente. No geral, as alianças de moedas oferecem uma maneira única e memorável de celebrar o compromisso e a união entre duas pessoas, combinando história, artesanato e significado pessoal em uma única peça de joalheria. As alianças de moedas são uma alternativa única e econômica para quem procura algo diferente. Elas podem ser feitas a partir de moedas antigas ou modernas, adicionando um elemento de significado histórico ou cultural ao anel. Além disso, o processo de transformar uma moeda em um anel envolve habilidades artesanais e técnicas de joalheria, o que torna cada peça única e especial. Uma das vantagens das alianças de moedas é que elas podem ser personalizadas de várias maneiras. Por exemplo, é possível escolher moedas de diferentes países para representar as origens dos parceiros, ou até mesmo gravar mensagens ou datas importantes no interior do anel. Isso torna o anel não apenas um símbolo de compromisso, mas também uma lembrança personalizada e significativa da união entre as pessoas. Além disso, as alianças de moedas são uma escolha sustentável, pois envolvem a reutilização de materiais existentes, em vez de extrair novos recursos. Isso pode apelar para casais que desejam fazer escolhas mais conscientes em relação ao meio ambiente. No geral, as alianças de moedas oferecem uma maneira única e memorável de celebrar o compromisso e a união entre duas pessoas, combinando história, artesanato e significado pessoal em uma única peça de joalheria. Pintura do Egito Antigo retratando o anel como símbolo da união entre duas pessoas, data de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Os primeiros registros do uso de alianças matrimoniais remontam à antiguidade, mais precisamente em torno de 3.500 anos antes de Cristo. Tanto os egípcios quanto os hindus usavam anéis que identificavam o vínculo, o elo, a aliança entre duas pessoas. Isso pode ser constatado através de fósseis e escrituras arqueológicas. O simbolismo se via presente até mesmo no formato do anel. Um círculo, algo cíclico, sem fim e que se renova eternamente. Um símbolo de amor que também refletia a durabilidade do casamento, uma vez que, naquela época, esses anéis já eram feitos de materiais duráveis e raros. Até esse momento da história, não existia nenhum tipo de definição quanto ao dedo a usar, isso era a escolha do casal. Pode soar improvável para os dias de hoje, mas a aliança, no seu real significado, já usou de diversos materiais que não fossem de metais preciosos, como o couro entrelaçado. Foi só na Idade Média que outros materiais começaram a ser utilizados.
No ano 3000 a.C., com a invasão do Egito e dominação por parte dos gregos, a cultura do uso de anéis para demonstrar amor, fidelidade e cumplicidade foi absorvida graças a Alexandre o Grande. Os gregos deram o próprio toque na tradição, escolhendo e padronizando que o dedo a ser usado seria o terceiro da mão esquerda, já que tinha uma veia que levava diretamente ao coração. O metal a ser usado deveria ser sempre o ferro imantado, para fazer com que o coração dos dois indivíduos do casal estivesse sempre ligado e atraído um ao outro. Foi apenas com a conquista dos romanos sobre o território grego que a cultura do uso de alianças foi absorvida pelo catolicismo. Anel de ferro na Roma Antiga e o dedo anelar. Na Roma Antiga, o noivo presenteava sua futura noiva com um anel de ferro. Este gesto deu início à tendência de usar metais preciosos em nossas alianças de casamento até hoje. Como no Egito Antigo, para os romanos o metal durável representava permanência e força, reforçando o vínculo do casal. As evidências datam de que os romanos foram os primeiros a gravar seus anéis de metal. Curiosidade, embora o senso comum atual diga que o anel de noivado de diamante tenha de ser usado no dedo anelar da mão esquerda, a maioria dos casais europeus usa seus anéis na mão direita. Por quê? A teoria diz que o anel ficará menos danificado devido à maioria das pessoas serem destras. O Papa Nicolau I decretou, no ano 860 a.C., que a aliança simbolizava o matrimônio para a cultura cristã. Demorou um pouco para que os cristãos incorporassem o anel de noivado à sua cultura. Foi só em 860 d.C. quando o Papa Nicolau I, via decreto, afirmou que a aliança declarava e emitia para a sociedade a mensagem que Deus desejava cumplicidade, amor e fidelidade entre um casal. Depois disso, a cultura foi se esgueirando, se enraizando e ganhando novas versões. Muitas pessoas, na sociedade moderna, passaram a ver a aliança como algo que poderia ser usado para representar o amor platônico que sentiam. O mesmo vale para namorados que desejavam ter algum tipo de aliança de compromisso. A aliança no período do Renascimento. Durante o período renascentista, foram introduzidos os anéis de prata com duas partes, noivo e noiva, interligadas, além de adotarem ampla ornamentação com pedras preciosas, algo que vemos até hoje. Os anéis, gimel, conhecidos como um anel composto por duas partes interligadas, foram extremamente populares durante os séculos XVI e XVII, o chamado período renascentista. Depois que um casal se casava, cada um levava uma parte do anel para usar. A cerimônia incluía o noivo pegar o anel e colocá-lo no dedo da noiva, reunindo o conjunto combinado. Durante o período renascentista, os anéis de prata esterlina altamente ornamentados foram introduzidos no mercado. Muitas outras culturas durante este período encorajaram a troca de alianças de casamento para simbolizar a unidade entre duas pessoas. Hoje, um anel de noivado de diamante é uma maneira perfeita de representar seu compromisso e amor incondicional um pelo outro. O diamante é uma das substâncias mais duras conhecidas pelo homem, simbolizando perfeitamente a eternidade. Além disso, o diamante precioso pode ser transportado de uma geração para a outra, a maneira perfeita para os entes queridos lembrarem do vínculo sagrado que seus pais e bisavós compartilharam no passado. Curiosidade, você sabia que em muitas culturas só se esperava que a mulher usasse uma aliança de casamento? Foi apenas durante a Segunda Guerra Mundial que os homens começaram a usar alianças de casamento para lembrar de suas esposas em casa. Nos dias atuais, a aliança de casamento é tradicionalmente produzida com ouro, além de ser ornamentada ou não com pedras preciosas. Cada casal escolhe o estilo que melhor lhes representar: romântico, discreto, minimalista, ostensivo, etc. Ou seja, a aliança de casamento nos dias atuais possui diversas configurações, mas uma característica permanece desde a antiguidade: selar a união entre um casal. A aliança é um anel usado para simbolizar um compromisso e a união afetiva entre duas pessoas que se amam totalmente e verdadeiramente, símbolo do romance. Normalmente, é usada para indicar que o utilizador é casada. Valeu pessoal, aqui foi uma história resumida tempos antigos, como surgiu a aliança. Mas a aliança principal entre Deus e o seu povo.
Depois veio a aliança física, que é feita de ouro, prata, de bronze, e as alianças feitas de moedas antigas. Para um compromisso entre um homem e uma mulher. Até a próxima, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho.